Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é irmão Gliton Ribeiro. Nesta oportunidade nós queremos deixar uma pequena reflexão bíblica, mas antes queremos louvar uma parte de um hino, de um louvor que diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teu. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Dando continuidade aos vídeos sobre séries e talentos, parte 2, tomando ainda como base o Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15, vamos falar sobre o versículo de número 13 do capítulo de número 15. Nós falamos um pouco sobre o versículo 11 e o 12, vamos falar sobre o versículo de número 13, que diz assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Algo que nós aprendemos sobre o filho pródigo, sabendo que nós temos o conhecimento que esta parábola é uma parábola referente a aquele que sai, se desgarrada dos caminhos do Senhor, aquele que se afasta do caminho do Senhor. Capítulo número 15 é conhecido como o capítulo dos achados e perdidos, mas trazendo sobre uma exegese do texto, do zoomorfismo bíblico, que nós temos um pouco desse conhecimento, nós podemos extrair lições sobre os textos bíblicos para nossas vidas cotidianas. E no capítulo de número 15 e o versículo número 11 e 12 diz que um certo homem tinha 2 filhos, o mais velho e o mais moço, e diz que o mais novo pediu a parte que era de herança dele, mesmo o pai dele ainda estando vivo, e o pai deu esta parte da herança a ele que lhe pertencia. E no capítulo de número 13 diz que em poucos dias o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. O primeiro ponto que eu queria frisar no versículo de número 13 é que o jovem, a Bíblia vai dizer que ele era o filho mais novo, ou seja, ele saiu da casa do pai prematuramente. Ou seja, eu estava falando isso para minha esposa, ela perguntou: como assim prematuramente? Eu disse: uma criança quando nasce ela prematura, muito prematuro, ou ela acaba morrendo porque seus órgãos internos ainda não estão desenvolvidos para poder viver fora da bolsa, do ventre da sua mãe. E quando nasce um certo ponto
também prematuro, eles vão para a incubadora para sim esperar um tempo para que ele cresça ali, tendo todo aquele procedimento para que ele possa sair daquela incubadora para poder viver a vida normal, como se tivesse nascido com 9 meses, numa gestação de 9 meses. Mas se a gente for olhar o filho pródigo, a gente vai perceber que ele saiu da casa do pai prematuramente. A gente vai perceber que este jovem, ele saiu da casa do pai antecipadamente, ou seja, ele não tinha experiências o suficiente, ele não tinha conhecimento o suficiente, ele não tinha habilidades o suficiente, ou automaticamente ele saindo novo da casa do seu pai, a gente vai perceber que ele não poderia suportar ou administrar o mundo lá fora. Porque quando um jovem sai da casa do pai antecipadamente, sem ter amadurecido, sem ter crescido o suficiente, a gente percebe que quando ele chega lá fora, ele vai sofrer algumas consequências. Consequências estas que podem trazer grande desastre na sua vida. Por que eu digo isto? Porque se a gente formos olhar, este jovem, ele saiu de casa com a sua parte da sua fazenda. Primeiro ponto que eu observo do jovem, porque ele não deixou um pouco daquilo que ele recebeu guardado na casa do pai? Porque ele não foi até o banco da cidade e depositou ali a parte da sua uma parte da sua herança que ele recebeu para deixar de reserva? Porque o jovem saiu de casa e ele não tinha um endereço certo para onde ir. Veja que ele vai para uma terra longínqua, distante, ou seja, aonde ele não poderia receber o auxílio do pai nem do irmão, aonde ele tinha que sair da vista do pai e do irmão. Ou seja, ele pega tudo quanto ele tem. Ele pega tudo quanto ele tem e sai sem projeto. Sem projeto. Além dele sair prematuro da casa do pai, ele sai sem projeto. Ele não projetou aquilo que ele queria da parte do portão para fora da casa do pai. Ele não projetou o que ele queria ou aonde ele queria chegar do portão para fora. Ele saiu e foi para uma terra longínqua e viveu dissolutamente, ou seja, sem controle, sem projeto, sem pensar, sem analisar e sem averiguar até onde ele chegaria com essa atitude dele. Ou seja, primeiro ponto, o jovem ele saiu prematuramente, ou seja, ele saiu antes do tempo da casa do pai. Segundo ponto, além dele pegar tudo quanto ele tinha, ele sai e sem deixar uma reserva. Ele não deixou uma reserva, pensando ele que não poderia acontecer algo e gastar tudo aquilo que ele tinha e ia viver a mínguas sem ter nada para lhe sustentar. Terceiro ponto, ele saiu sem projeto, ele saiu sem estratégia. E quando a gente sai de um lugar para outro sem estratégia, acaba tendo consequências. Ou seja, é necessário a gente tomar uma atitude, mas é necessário a gente tomar uma atitude com projeto. É necessário a gente tomar uma atitude com cautela. Não adianta a gente sair de um lugar para o outro sem ter um projeto, sem analisar o lugar, sem analisar a situação e saber para onde nós vamos, com que nós vamos nos sustentar, em que a gente vai empreender, se ele pegou aquele dinheiro do pai, ele não colocou aquele dinheiro em um lugar para que desse um retorno para ele, muito pelo contrário, ele pegou tudo que ele tinha e gastou dissolutamente. Veja que sem a reserva, a Bíblia vai dizer que quando ele gasta tudo com as meretrizes, diz que houve uma grande fome naquela terra. E quando fala grande fome naquela terra, fala que aquele jovem chegou naquela cidade, ele tinha dinheiro. Então veja, quando ele chegou naquela cidade, ele tinha dinheiro. Quando ele chegou naquela cidade, o capital de giro econômico daquela cidade estava correndo.
Tudo bem, estou com dinheiro, o capital de giro econômico da cidade está correndo, mas chegou um momento que a crise chegou naquela cidade e o capital de giro da economia travou. Por isso que houve uma grande fome naquela terra. Quando a crise chegou, foi quando ele tinha acabado de gastar tudo quanto ele tinha. Não tinha reserva. Não tinha reserva. Quando ele ficou sem a reserva, foi quando chegou a crise. E quando chegou a crise, ele ficou sem nada. Além dele ter nada, a cidade estava em crise total econômica. Porque a Bíblia diz que e chegou a fome naquele lugar. Ou seja, quando chega o ponto de chegar a fome numa cidade, num estado ou num país, é porque o país economicamente está falido. Economicamente está travado, não tem para onde correr. Então veja que ele não tinha dinheiro para poder comprar e nem tinha como conseguir um emprego decente para poder trabalhar naquela cidade. Por quê? Porque aquela cidade estava numa crise financeira de um ponto tão grande que ele não poderia trazer um retorno para ele, não podia sustentar ele. Ou seja, então é necessário a gente aprender isso, saber que série, bens e talentos, você tem que saber administrar o bem que você tem. Você tem que saber administrar o pouco que você tem. Mas, irmão Gleito, o que eu tenho é pouquíssimo, mas sabe administrar. Mas, irmão Gleito, o que eu peguei agora foi muito. Se lembre que um dia você pegou pouco, se lembre que você soube administrar pouco. Então administra o muito da mesma forma que você administrou pouco. Administra o pouco feito você administrava o muito. Se você não saber aprender a ter a reserva, se você não aprender a administrar o que você tem, o bem que você tem, você vai acabar atraindo para você mesmo consequências que você não queria para a sua vida. Veja que este jovem, no lugar dele aplicar o dinheiro para poder ter o retorno para ele, não. No lugar deste jovem deixar um pedaço do seu dinheiro na casa do seu pai, não, ele levou tudo. No lugar deste jovem estar perto da casa do pai, porque se ele precisasse de um conselho, de um auxílio, de alguma emergência, poderia recorrer ao pai, ir em busca do pai. Mas veja que ele estava em um lugar distante. Veja também que ele não pensava no amanhã. Quarto ponto. Este jovem, ele não pensava no amanhã. Por quê? Ele pegou todo o seu dinheiro e gastou absolutamente ou desenfreadamente. Ele não tinha o controle daquilo que ele tinha. Ponto principal. Ele não tinha controle daquilo que ele tinha. Tenha controle daquilo que você tem, meu amigo. Tenha controle daquilo que você tem, minha amiga. Deus que nos abençoe para que nós possamos ter controle daquilo que a gente tem. Porque se eu e você não souber controlar ou administrar aquilo que nós temos, isto tanto vale para economia, família, isso tanto vale para espiritualidade. A gente não pode usar aquilo que Deus deu dissolutamente, de uma forma desgarrada, como se aquilo não tivesse um fim, como se aquilo não tivesse um final, como se aquilo fosse ser usado de todo jeito, de toda maneira, de qualquer forma. Não, aquilo que Deus dá tem que ser usado de uma forma correta, tem que ser utilizado de uma forma estratégica. Eu me lembro que um certo homem, ele falou para mim, eu disse para ele uma certa vez, graças a Deus, eu no início trazendo uma pequena reflexão simples como essa, eu dizia, mas eu abro a Bíblia assim, e aonde cair eu prego. Aí ele disse, mas é bom a gente ler, é bom você saber aquilo que você está pregando. Então ele disse, irmão Gleito, é bom o senhor deixar junto oração, leitura, oração e leitura e jejum, porque no tempo de Deus
ele vai lhe dar a mensagem. E eu fiquei pensando nisso. E ele disse assim para mim: faça a sua parte, meu jovem, que Deus vai fazer a dele. E a sua parte que você tem que fazer, irmão Gleiton, é ler a palavra, é orar, é jejumar, é meditar na Bíblia, é ler livros, porque Deus vai lhe dar a mensagem, Ele vai fazer a parte dele. Então faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. E, meus amados irmãos, eu digo que graças a Deus eu compreendi muitas coisas através desse conselho. Ou seja, eu estou fazendo minha parte, eu faço a minha parte. Graças a Deus Jesus nos ajudou a adquirir alguns livros. A gente já leu esses livros, tá entendendo? Então nós fazemos a nossa parte. Não adianta a gente pegar aquilo que Deus deu a gente e usar de qualquer forma, não. Eu tenho o dom de ministrar a palavra, da pregação, mas como é que eu estou exercendo esta palavra? Como é que eu estou exercendo este dom? Tem gente que diz assim: eu tenho um dom de louvar, eu gosto de louvar ao nome do Senhor. Sim, mas é nada demais você ensaiar o hino que você vai cantar. É nada demais você ensaiar os tons dos hinos que você vai cantar. É nada demais você fazer um playback de um louvor que você quer cantar. É nada demais você fazer uma oração porque você vai cantar. É nada mais você fazer um jejum pelo hino que você vai louvar. Então, faça a sua parte que Deus faz a dele. Então, na série Bens e Talentos, nós temos que aprender uma coisa: nós não devemos usar o bem que Deus nos deu dissolutamente. É necessário nós fazermos a nossa parte que Deus vai fazer a dele. Amém? Eu peço desculpa por não ter colocado alguns vídeos esses dias. Os irmãos sabem do susto que nós sofremos um assalto. Nós tivemos que tomar algumas atitudes para melhor nossa acomodação, e nós estávamos ocupados. Amém? Peço que os irmãos continuem orando por nós. Divulguem este vídeo, divulguem para os seus amigos, suas amigas, irmãos que possam nos assistir, para que Deus também possa falar o coração deles. Amém? Que Deus vos abençoe.